A série Vikings é uma das séries mais populares do Brasil e no mundo. Essa série trouxe um monte de personagem real e fictício das sagas e histórias do povo nórdico. Muitas vezes, para caber na narrativa, os personagens foram distorcidos ou adaptados. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Hoje eu quero poder analisar de maneira histórica, a partir do que as sagas nórdicas falam, o personagem Ragnar Lodbrok, o protagonista das primeiras temporadas, né? Então é isso, fica com a gente nessa análise do personagem Ragnar Lodbrok. Antes de começar o vídeo, por favor, queria que você deixasse a sua curtida, comentasse o que você achou do vídeo, se inscrevesse e apertasse o sininho para receber notificação. Fica com a gente! E logo no começo a série começa com uma série de adaptações com relação à vida de Ragnar. A série começa falando que Ragnar era um fazendeiro casado com Lagertha que tem um filho Bjorn. Não que Lagertha e o Bjorn não apareçam na história do Ragnar, depois eu explico como eles aparecem, mas eles não aparecem nesse princípio. Ragnar não era um fazendeiro, para começar. A série coloca Ragnar inicialmente como fazendeiro que virou rei, mas na verdade Ragnar era filho de um rei muito poderoso chamado de Sigurd, o Anel da Suécia. Pode ter se casado com Lagertha, que é um personagem bem controverso, como eu falei, mais na frente eu falo mais sobre Lagertha, mas em qualquer versão das histórias do Ragnar, a primeira esposa dele não é a Lagertha. A primeira esposa dele é uma mulher chamada Thora, que é uma princesa da Gotlândia. E essa história do casamento dele com a Thora é a história que vai explicar o apelido dele, né? O título dele, que é Lodbrok, que quer dizer calças peludas. Quando o Ragnar tinha apenas 15 anos, né? O livro é bem poético, ele fala de 15 invernos, o Ragnar vai para Gotlândia e lá ele vai tentar conseguir a mão da Thora. Só que para conseguir a mão dessa princesa poderosa, bela e influente, ele precisava cumprir um desafio que era muito difícil. Quando a Thora era muito pequena, o seu pai deu para ela uma serpente, que na época era uma serpente muito pequena e uma serpente completamente inofensiva. Só que a serpente cresceu. Quando a serpente era pequena, para poder a serpente não sair do seu baú, o pai colocou uma pepita de ouro que cresceu junto com a serpente. A serpente ficou gigantesca. A descrição da serpente é muito parecida com um dragão. Inclusive eu já vi algumas versões que falam que não é uma serpente, mas que era um dragão. Um hálito venenoso que destruía toda a plantação, que comia um boi por dia. E para você casar com a Thora, você precisava matar a serpente. Ragnar bola um plano para matar a serpente, e no seu plano, para se proteger do seu hálito venenoso, das suas picadas venenosas, ele vai vestir uma armadura de pelos e vai jogar água nela. O clima gélido do norte da Europa vai congelar, e essa armadura de pelos congelada vai protegê-lo dos ataques da serpente. Ele se arma com uma lança, que a descrição é uma lança que poucos homens poderiam empunhá-la, e vai atrás da serpente, e ele mata a serpente. Ele mata a serpente, ele dá 2 golpes de lança na serpente. O segundo golpe, inclusive, quebra, né? Tira o cabo da lança da ponta da lança. E é interessante porque aqui tem uma vibe meio Cinderela, porque o Ragnar sai sem ser reconhecido, assim, ele mata a serpente e não vai atrás do prêmio, ele vai embora, só que no corpo da serpente fica um pedaço da lança, fica a ponta da lança. Então é uma coisa meio Cinderela. Descobrem que a serpente foi morta e vários mensageiros são enviados para várias regiões para tentar descobrir quem seria esse assassino da serpente, esse herdeiro da mão da Thora, tentando achar um cabo que coubesse na ponta da lança, um cabo gigantesco, uma ponta gigantesca, uma lança gigantesca. E Ragnar é reconhecido como herói e ele casa com a Thora. Com a Thora ele tem 2 filhos, Agnar e Eirik. Esses são os primogênitos de Ragnar em qualquer saga que você for pegar. Bjorn, ele existe, ele é o primeiro filho do Ragnar com Aslaug, não com Lagertha, mas ele não é o primogênito do Ragnar. Então aqui nós já temos uma outra coisa que você não tem na série, nenhuma forma, nem o Ragnar, nem o Eirik, nem a Thora na verdade. E a Lagertha seria a segunda esposa do Ragnar? Existem 4 livros principais para a gente entender a história do Ragnar Lodbrok, que é o livro A Saga de Ragnar Lodbrok, o livro A História dos Filhos de Ragnar Lodbrok, o Gesta Danorum e o Cramukal. Desses 4 livros, apenas em um, o Gesta Danorum, aparece a Lagertha. Dos 4, apenas em uma aparece a Lagertha. A Lagertha seria uma escudeira, seria uma guerreira nórdica. Ragnar vai conhecer Lagertha quando ele tenta vingar o seu avô, Sivardo. Sivardo era um rei importante e influente, ele vai ser morto. Ragnar vai vingá-lo e junto nas suas tropas estava Lagertha, que além da beleza impressionante, era uma exímia guerreira. E naturalmente vai chamar muita atenção do Ragnar. Ragnar vai querer conhecê-la, só que ele vai ter um desafio para conhecê-la. É impressionante como o Ragnar enfrenta coisas para casar com mulheres.
ele matou uma serpente para casar com a Tora, e para poder entrar na casa da Lagertha, existiam duas feras, um urso e um cachorro gigantescos, que ele teria que matá-los para poder falar com ela. E nessa versão, no Gesta Danorum, ele se casa com a Lagertha, ele tem um filho homem, que é um cara chamado Fridolif, e várias filhas mulheres que não são nomeadas, mas novamente Bjorn não é filho de Lagertha. Na verdade, aqui o filho homem do Ragnar com a Lagertha nem é novamente citado na saga. Porque assim, por causa da série e mesmo nos livros, os filhos de Ragnar com Aslaug são realmente pessoas incríveis, são realmente pessoas impressionantes. Mas os filhos com Tora também são muito foda. Tanto o Ragnar como o Erik, eles vão ser grandes conquistadores da Suécia, da Noruega, vão morrer nessas conquistas, né? Você, inclusive, vai ter um episódio que os filhos de Ragnar vão vingar os seus meio-irmãos mais velhos, inclusive Aslaug também vai vingá-los. Aslaug, na verdade, é um dos personagens que foi mais maltratado na série. Se você pegar os livros e as sagas do Ragnar, Aslaug é uma mulher impressionante. Inclusive, Aslaug, várias vezes, ela vai pra guerra. Ela é conhecida como Randalin quando ela vai pro combate. Ela, junto com seus filhos, participa da vingança do Ragnar e do Erik, aqueles dois filhos que o Ragnar teve com a Tora. Não somente Aslaug várias vezes vai pra guerra e é uma guerreira, como ela tem umas características meio mágicas. Aslaug, ela faz uma poção pro seu filho primogênito, Bjorn, e essa poção teria dado pro Bjorn aquela capacidade de não ser atingido em combate, né? Bjorn é conhecido como Jarnicida, como Ironside, como flanco de ferro, e essa característica foi porque sua mãe fez para ele uma poção que tornava ele imune aos ataques dos inimigos. A série detonou completamente com Aslaug e deu, né, a visibilidade para Lagertha, que é uma personagem bem secundária, que só tem um livro, e mesmo assim, Ragnar é casado com ela por alguns anos, mas logo depois que ele casa e tem os filhos, ele vai conhecer Aslaug. Aí a história da Aslaug é bem conhecida, né? Inclusive, eu já tenho um vídeo falando sobre Aslaug, eu vou deixar aqui o card para você, depois daqui, ver esse vídeo sobre Aslaug. E Aslaug é uma personagem impressionante, que é muito desmerecida na série. E aqui vai haver toda uma confusão de mito e realidade. Provavelmente, Bjorn, Ivar existiram. Eles foram grandes conquistadores, não somente da Inglaterra, mas como no caso do Bjorn, inclusive ele conquistou e explorou outras regiões do globo. Só que a existência do Ragnar é muito contestada. Se você pegar a construção do Ragnar, as fontes que falam do Ragnar, Ragnar seria como se fosse um Hércules da mitologia nórdica. Ele não é um personagem real. Ele é um personagem fictício, óbvio que ele é fictício, a história fala dele matando serpentes gigantes, a história fala dele usando roupas mágicas, então óbvio que Ragnar ele é um personagem fictício, mas muita gente tende a procurar alguma realidade dentro do mito. Então existem algumas pesquisas que tentam achar algum conquistador viking dessa época que tem as características do Ragnar, como se você pegasse um conquistador nórdico da época e desse mais coisas em cima dele. Existem dois grandes candidatos, o principal deles é um viking chamado Reginérius, que foi responsável pela invasão de Paris. Então esse Reginérius talvez tenha sido um molde para se criar um herói muito maior do que o Reginérius realmente foi. Ivar se julgava filho de Ragnar, Bjorn se julgava filho de Ragnar. Vários grandes vikings dessa época se julgaram filhos de Ragnar. Como é que Ragnar não existiu e ele teve tantos filhos? Era muito comum nessa época, quando você era um grande personagem, você se dar uma descendência mitológica, uma descendência ou de um deus ou de um grande herói, não somente da cultura nórdica. Então essa seria a explicação mais lógica. As figuras dos filhos de Ragnar, eles também têm um quê mítico, e a série não mente no fato do Ragnar ter sido um grande conquistador. No livro As Sagas de Ragnar, você vai ter capítulos e capítulos do livro somente contando das inúmeras conquistas, vitórias e feitos que Ragnar teve. Então Ragnar teve uma vida recheada de triunfos, de conquistas e de vitórias, de fato, como mostra na série. A morte de Ragnar talvez tenha sido o elemento mais bem feito da série, mais acurado. Até o poema que ele fala, né, é muito parecido com o poema que ele conta no livro. Então, de fato, o Ragnar, ele vai encontrar o fim da sua vida na Inglaterra. Óbvio que ele vai encontrar o fim da sua vida em combate. Ele é um viking, ele precisa pra Valhalla. Jamais você vai ver uma saga ou uma história de um grande viking morrendo em cama doente ou velho. De fato, na Inglaterra, de fato, contra o rei da Nortúmbria, o rei Aelle, e de fato ele é jogado no poço de serpentes. Inclusive, aquele poema que ele conta, né, sobre como os porquinhos vão grunhir quando souberam, quando o grande javali morreu. Existe aquele poema. Ele é um pouco diferente, né, porque ele fala muito dos filhos de Aslaug.
virão com armas flamejantes. Então o poema é um pouco diferente, porque tem se adaptado à história que o diretor criou, mas aquele poema, eu achei, quando eu vi aquela cena específica, eu disse, não, pô, aqui eles capricharam. Aqui o diretor realmente mostrou que ele realmente olhou a saga, olhou os livros, e ele quis aqui fazer uma reprodução fiel do final da vida do Ragnar. Então o final da vida do Ragnar está extremamente bem descrito. Eu espero que você tenha gostado da nossa análise aqui sobre o Ragnar Lothbrok, mas a série não deixa de ser muito boa. Não estou dizendo aqui que a série é ruim, muito pelo contrário, é muito difícil você achar uma série tão boa quanto essa. Existem muitos pontos da série que são ok com relação à história dos Vikings, com a história. Qual é a sua opinião sobre isso? Qual é o seu filme / série de história favorito? Existe algum que você quer que eu analise? É isso aí, pessoal. Obrigado. A gente se vê na próxima.